Um dos mais espetaculares fenômenos de que o homem tem conhecimento é a marcha dos planetas do nosso sistema solar, ao longo das suas órbitas. O espetáculo está em exibição permanente diante dos nossos olhos. O Sol desempenhando o papel principal e os planetas, incluindo a Terra e a Lua, representando papéis secundários. O homem sempre tem observado este espetáculo, quase como se estivesse assistindo a uma representação teatral. Ao contrário do que sucede nos espetáculos feitos pelo homem, este não tem um princípio nem um fim determinados, e até lhe falta um enredo principal. Mesmo assim, estes excitantes acontecimentos desafiam a curiosidade humana e as origens da história, das tentativas que o homem tem feito para desvendar, perdem-se na eternidade dos tempos. Durante milhares de anos, os corpos celestes e o seu comportamento foram interpretados principalmente sob o aspecto poético e religioso. O Sol e a Lua eram deuses e os céus constituíam o seu lugar predileto. Quando, há uns escassos 300 anos, Kepler e Newton desvendaram as leis dos movimentos planetários, o homem tornou-se um espectador que já possuía a ideia basilar do espetáculo. Depois, já no nosso século, o espectador começou por si a tomar parte ativa no espetáculo, construindo suas luas artificiais e seus mísseis interplanetários. Muitos de nós já vimos um satélite artificial girando silenciosamente pelo firmamento, à noite, e sentimos uma profunda emoção, ou mesmo entusiasmo, pela vitoriosa intromissão do homem num reino que durante tantos séculos lhe esteve proibido. E, ao mesmo tempo, estamos emitindo os nossos raciocínios sobre a misteriosa trajetória que o satélite vai percorrendo, através dos céus do mundo inteiro. Os satélites artificiais, uma vez que atingem as regiões interplanetárias, ficam sujeitos às leis dos movimentos da Lua e dos outros planetas, seguindo-as com rigorosa precisão. O homem, que durante muito tempo foi um simples espectador do show da natureza, teve de aprender primeiro todas as passagens do argumento, antes que pudesse montar também o seu próprio show. Os papéis dos atores do espaço têm sido muito parecidos uns com os outros, desde que o Sistema Solar foi criado, há uns 4 bilhões de anos. Durante quase toda essa imensa eternidade, o espetáculo veio se desenrolando sem que nenhum espectador inteligente estivesse a observá-lo. Só há 10.000 ou 15.000 anos, provavelmente é que o homem se tornou bastante intelectual para observar as interpretações dos atores do grande espetáculo. Esses desempenhos foram admirados nas culturas antigas dos chineses, indianos, maias, egípcios e babilônios. Estes povos antigos não só tentaram compreender os movimentos das estrelas, mas também realizaram a tarefa muito maior de encontrar uma explicação para o modo como o universo se comportava. Concretizaram este trabalho à custa da sua admirável imaginação religiosa, e as mais curiosas lendas sobre a maneira como os deuses tinham criado o mundo foram surgindo com o decorrer dos séculos. No século VI a.C., o grande filósofo grego Pitágoras, junto aos seus discípulos, quebrou o encanto da lenda e apresentou a primeira realização racional que permitia compreender o espetáculo do firmamento. Teve a brilhante ideia de conceber que os movimentos da luz no espaço podiam ser investigados através da matemática, ou seja, por meio de algarismos e da geometria. Considerando os números como a essência de todas as coisas, o sábio e os discípulos foram desprezados pelos comerciantes vulgares, que usavam os números simplesmente para contar as mercadorias e para calcular os lucros. Pitágoras achava que os números eram a chave do segredo da natureza e do universo.
Esta ideia ainda hoje prevalece. De fato, é nela que se baseia todo o pensamento científico moderno. Quando os homens da escola de Pitágoras aplicaram seus conhecimentos de matemática ao firmamento, formularam a primeira interpretação científica do espetáculo celestial. Para eles, o Sol, a Lua e os outros planetas pareciam estar girando à volta da Terra, que supunham ocupar o centro de todas as coisas. Explicavam estes movimentos baseando-se na existência de 8 esferas concêntricas, uma delas para o Sol, outra para a Lua e outras para os 5 planetas visíveis, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A 8ª era a que suportava as estrelas. A Terra estava no centro e as esferas, com os diversos corpos celestes agarrados a elas, iam lentamente dando voltas e mais voltas, cada uma com sua velocidade determinada. A cada esfera foram atribuídas certas dimensões, e foi aqui que os homens da escola de Pitágoras aplicaram a sua extraordinária intuição acerca da harmonia dos números. Um dos problemas a que se dedicaram com mais interesse foi a descoberta da lei matemática da harmonia idealizada pelo seu mestre. Pitágoras tinha descoberto que os acordes musicais eram produzidos por vibrações, cujos comprimentos representavam uma série de intervalos numéricos simples. E assim, os seus discípulos transformaram as leis matemáticas da música numa parte integrante do sistema que regia o universo. Presumiram que o tamanho das esferas planetárias aumentava, de um planeta para o outro, na mesma proporção em que aumentava o comprimento das vibrações no instrumento musical, como, por exemplo, a harpa. Pensava-se, no entanto, que as esferas celestes eram feitas do mais puro cristal, e à medida que balouçavam no seu majestoso movimento, os sinos de cristal tocavam uns nos outros e produziam uma harmoniosa melodia, tão suave e divina que só era perceptível aos ouvidos dos deuses. Esta era a famosa harmonia das esferas. A interpretação dos discípulos de Pitágoras sobre o comportamento do universo é demasiado poética para o conceito científico moderno. No entanto, é muito mais realista que a simples visão dos planetas como simples deuses, que perambulavam em suas rotas caprichosas e indecifráveis. Pela primeira vez, o movimento das esferas foi apresentado em termos matemáticos. Somente 250 anos depois, o método dos discípulos de Pitágoras encontrou uma solução correta para o mistério dos astros. Isso foi conseguido pelo astrônomo grego Aristarco de Samos, no ano de 280 a.C. Afirmava ele que o Sol era realmente o centro, enquanto os planetas, inclusive a nossa Terra, giravam em torno dessa fornalha central, percorrendo órbitas quase infinitas. Aristarco foi, portanto, o primeiro a pintar com nitidez e com exatidão um grande quadro. Foi uma extraordinária realização intelectual, mas o mundo ainda não estava suficientemente preparado para compreendê-la nem para dominá-la. A notável descoberta do grande pensador foi esquecida por mais de 2000 anos, que abrangeram os últimos períodos da Antiguidade e toda a Idade Média. Na mentalidade do homem, a Terra ainda permanecia como o centro do universo. O magnífico espetáculo da natureza continuava, pois incompreendido. Os conceitos antigos do universo foram finalmente postos de parte pelos eruditos cientistas da Renascença. O ano mais importante foi 1543, quando saiu publicado o admirável trabalho sobre as rotações das esferas celestes, de autoria de Nicolau Copérnico. O livro só foi editado depois da sua morte, porque enquanto viveu, nunca ousou divulgar as suas ideias, que eram tão contrárias à verdade absoluta, segundo os conceitos dos altos dignatários da Igreja e dos leigos também. Tal como Aristarco, que tinha vivido cerca de 20 séculos antes, Copérnico também imaginou o Sol ocupando o centro do grupo dos planetas.
Todavia, desta vez, a ideia foi aceita e marcou o início da grande revolução do pensamento humano. A imensa configuração do mundo foi finalmente compreendida, embora os pontos mais delicados continuassem ainda indecifráveis. Para os astrônomos da antiguidade, parecia evidente que os planetas se movessem em círculos. Somente um círculo matematicamente perfeito, com sua maravilhosa harmonia, poderia ser admitido como órbita para um corpo celeste. Até mesmo Copérnico estava convencido que as órbitas dos planetas e dos satélites eram círculos matematicamente perfeitos. Mas à medida que as coisas se foram tornando evidentes, descobriu-se que os movimentos dos planetas não correspondiam exatamente aos círculos de que o homem tinha conhecimento. A matemática da natureza era muito mais complicada do que o homem supunha. Foi Johannes Kepler, um alemão nascido 30 anos depois da morte de Copérnico, o primeiro homem a explicar satisfatoriamente os movimentos dos planetas. Seu trabalho baseou-se em observações demoradas e rigorosas das pesquisas de Tycho Brahe e dos outros homens que estudaram o firmamento. Na primeira das suas famosas leis, Kepler afirmava que todas as órbitas celestes eram elipses e não círculos. A forma de uma elipse é difícil de descrever. Precisa ser vista para ser estudada e compreendida. Uma elipse é como um círculo que tivesse sido achatado em dois pontos opostos, mas é muito mais interessante do que esta descrição sugere. Num círculo, a curvatura do arco é a mesma em todos os pontos, enquanto numa elipse, a curvatura muda gradualmente, de ponto para ponto. Uma elipse tem centro, mas o diâmetro difere nas diversas direções. O diâmetro mais comprimido chama-se eixo maior. Perpendicular a ele está o diâmetro mais curto, que se chama eixo menor. Cada elipse tem dois pontos especiais, que estão localizados no eixo maior e são equidistantes do centro. Estes dois pontos, os focos, ou pontos focais, encerram a complexa lei geométrica da eclipse, e a partir dele tracemos uma linha para cada um dos focos. Depois, façamos o mesmo com qualquer outro ponto da curvatura. Se os medirmos, verificaremos que o comprimento total das duas linhas que partem do primeiro dos pontos da curvatura é exatamente igual à soma dos comprimentos das linhas que partem do segundo ponto. Esta relação é sempre a mesma para qualquer par de pontos da curvatura da elipse. Na verdade, a elipse é matematicamente definida por esta característica. Depois desse curto passeio pelo reino da geometria das elipses, retornemos a Kepler e a sua primeira lei. Diz assim: a órbita de cada planeta é uma elipse, em que o Sol ocupa um dos focos. A mesma lei também diz respeito às órbitas dos satélites, que giram à volta dos satélites principais, em órbitas elípticas. Neste caso, o planeta ocupa um dos focos da elipse que constitui a órbita do satélite. A órbita da Terra em torno do Sol é uma elipse que difere muito pouco de um círculo perfeito. Isto também é verdadeiro para as órbitas dos outros planetas, e foi por isso que durante muito tempo se pensou que fossem círculos. Sendo elíptica, a órbita da Terra está um pouco descentrada em relação ao Sol. E quando o nosso planeta gira à volta do Sol, a sua distância também vai mudando gradualmente. O ponto em que a Terra se encontra mais próxima do Sol chama-se periélio, em grego perielion, peri, próximo, e hélios, Sol. O ponto em que a Terra está mais afastada do Sol chama-se afélio, em grego afelion, apo, afastado de. A primeira lei de Kepler explica, portanto, as formas das órbitas celestes. A segunda lei está relacionada com a velocidade dos astros em seus movimentos circulares contínuos. Ela veio provar que os antigos astrônomos estavam errados quando acreditavam que os planetas e os satélites giravam calmamente, conservando uma média de velocidade constante. Kepler verificou que os planetas e satélites
mudam constantemente suas velocidades. A Terra, por exemplo, move-se mais rapidamente quando percorre a região da órbita que fica mais próxima do periélio. Depois, vai moderando gradualmente a velocidade até que atinge o movimento mais lento quando está perto do afélio. A partir daqui, acelera de novo a velocidade quando inicia mais um percurso em direção ao periélio. Os planetas movem-se à volta do Sol como se fossem um ioiô que, ao girar no seu movimento circular vertical, abranda a velocidade quando vem para cima, para depois acelerá-la quando percorre o caminho descendente da sua órbita. A segunda lei de Kepler descreve estas contínuas mudanças de velocidade em termos matemáticos. As leis de Kepler foram uma grande conquista para a humanidade. O espectador agora já podia compreender, pelo menos, uma parte do espetáculo da natureza no palco do firmamento. Podia compreender como os planetas se moviam, mas havia ainda um importante problema a resolver. Por que os planetas se moviam assim? O homem que encontrou esta resposta nasceu em 1643, exatamente 100 anos depois da morte de Copérnico e da publicação do seu famoso trabalho. Foi ele Sir Isaac Newton, um inglês, e descobriu nada menos que o princípio fundamental do universo, a lei da gravidade. Diz-se a história que Newton, estando sentado debaixo de uma macieira, viu uma maçã cair. O fenômeno sugeriu-lhe uma ideia sensacional. A força que fazia a maçã cair era exatamente a mesma que mantinha os planetas e os satélites em suas órbitas. Esta história provavelmente foi toda ela inventada. De qualquer modo, Voltaire, o extraordinário espírito francês do século XVIII, fez notar que esta história, se não fosse verdadeira, teria de ser inventada. Como grande admirador de Newton, talvez fosse até o próprio Voltaire o seu inventor. Isso, porém, não importa. Newton concebeu a ideia da gravitação e formulou a lei respectiva, e assim se tornou um dos grandes talentos da história da humanidade. Não é oportuno discutir aqui a lei de Newton em toda a sua complexidade matemática. Somente seguiremos o seu raciocínio, até um ponto em que possamos ver como os planetas e os satélites executam seus movimentos. Do mesmo modo, fazemos questão de frisar que sem os conceitos preliminares revelados por Newton, não poderíamos compreender como é que os satélites artificiais se mantêm girando em suas órbitas à volta da Terra. A gravidade é a força de atração que se manifesta entre todos os corpos no universo, sóis, planetas, satélites e maçãs. Newton demonstrou que esta força pode ser calculada se conhecermos as massas, quantidades de matéria, dos corpos e as distâncias entre eles. Vejamos como a gravidade afeta a Terra e o Sol. Uma incrível força de atração manifesta-se entre esses dois corpos, mas a Terra, devido ao seu movimento, pode resistir a essa atração. Se a Terra repentinamente parasse em sua órbita, começaria a cair em direção, isto é, começaria a ser atraída em direção do Sol. Depois de cerca de 2 meses de percurso, em que a velocidade de queda iria aumentando, seria engolida pelo Sol. Por outro lado, se o Sol subitamente desaparecesse do espaço, a Terra deixaria imediatamente de girar em sua órbita elíptica. Mover-se-ia em linha reta, perdendo-se na imensidão do espaço. O que na realidade acontece é que a órbita da Terra é o resultado da inércia do movimento do planeta e da força da gravidade, trabalhando simultaneamente. A Terra está constantemente sendo, por assim dizer, atraída por um dos lados. É por isso que a sua órbita é uma curva fechada. Newton, portanto, usou a força da gravidade para investigar as leis dos movimentos dos planetas, formuladas por Kepler. A sua fórmula da lei da gravidade toma, em consideração as massas do Sol e dos planetas, as distâncias entre os corpos e os tempos das rotações. Agora é possível demonstrar matematicamente como bilhões e bilhões de toneladas de matéria que formam os planetas e seus satélites
se deslocam no espaço, percorrendo milhões e milhões de quilômetros em rigorosas trajetórias. Um admirador do genial Newton disse certa vez: Newton é, na verdade, o mais feliz dos homens. Existe apenas um universo e Newton foi o único homem que teve a honra de descobrir o seu princípio fundamental. Hoje em dia, quando os engenheiros astronáuticos colocam em órbita os satélites artificiais, estão seguindo as normas que foram descobertas por Kepler e Newton. Por mais pequenos que sejam os satélites artificiais, os seus movimentos em torno da Terra são idênticos ao deste planeta em volta do Sol. A órbita de todos os satélites artificiais é uma elipse. Para colocar um satélite em órbita, a várias centenas de quilômetros acima da superfície da Terra, é necessária uma velocidade superior a 27.350 km por hora, uma vez que a força da gravidade da Terra é extremamente poderosa. Um satélite precisa de grande impulso para contrabalançar esta tremenda força. Para produzir este impulso, são necessários foguetes com 3 e 4 estágios. O segredo do dispositivo consiste em construir de tal maneira cada um dos estágios do foguete que o satélite seja colocado em órbita na altitude exata, com a velocidade certa e na rota previamente determinada. De acordo com as equações de Newton, são estas as 3 condições que determinam exatamente a órbita que o satélite irá percorrer. Os foguetes que transportam os satélites precisam ser controlados com incrível exatidão, porque a forma, as dimensões e a posição da órbita final do satélite dependem muito das pequenas alterações que se processam na altitude, na velocidade e no cálculo do ponto exato em que o satélite deve ser libertado. Alguns lançamentos de satélites fracassam, mesmo que todos os estágios do foguete estejam em condições de desempenhar perfeitamente suas missões até o fim. Muitas vezes, o satélite não é libertado na rota exata, ou não lhe foi dada a velocidade necessária. Quando isso acontece, a órbita que o satélite percorre faz-o mergulhar de novo nas densas camadas da atmosfera, e então é completamente destruído, tal como os meteoros que se incendeiam em virtude do terrível calor do atrito. Um dos focos da órbita elíptica de um satélite fica no centro da Terra, de modo que a posição da órbita é sempre excêntrica em relação ao nosso planeta. O ponto onde a órbita está mais próximo da Terra chama-se perineu, do grego peripróximo e geu, terra. O ponto simétrico, ou seja, o mais afastado, chama-se apogeu, do grego apo, afastado de. Consideremos o exemplo especial do movimento de um satélite que pode mudar de direção sob determinadas condições. Um satélite é colocado em órbita a uma altitude de 480 km acima da superfície da Terra, numa direção absolutamente horizontal. A 480 km, a resistência da atmosfera é praticamente nula. A velocidade do satélite, no ponto em que foi colocado em órbita, será de precisamente 30.400 km por hora. Esta velocidade é muito superior àquela necessária para anular a força da gravidade. Lentamente, o satélite vai descrevendo um arco e gradualmente começa a perder velocidade em virtude da força de gravidade terrestre. Finalmente, alcança o ponto mais afastado de sua órbita, o apogeu. A uma altitude de cerca de 2.240 km, num ponto exatamente oposto àquele onde foi colocado em órbita. Depois o satélite cai ao longo da curva descendente da sua órbita elíptica e, de acordo com a segunda lei de Kepler, começa a ganhar velocidade. Contorna a Terra, sempre ganhando mais velocidade, e quando alcança o ponto onde entrou em órbita a 480 km do solo, isto é, o perigeu, já vai a uma velocidade de 30.400 km por hora, como no momento em que foi libertado do foguete. E então o satélite começa a sua segunda volta. Os primeiros satélites lançados pela Rússia e pelos Estados Unidos entraram em órbita
a altitudes inferiores a 480 quilômetros. No ponto em que foram lançados, a atmosfera ainda é suficientemente densa para causar um atrito considerável, embora não exagerado. À medida que os satélites giram à volta da Terra e as voltas se vão sucedendo, aquele pequeno atrito da atmosfera vai se fazendo sentir cada vez mais e passa a destruir pouco a pouco a velocidade dos satélites, de tal modo que as suas órbitas vão diminuindo lentamente e eles começam a descrever um movimento em espiral em direção à Terra. Depois de algumas semanas ou meses girando no espaço, o satélite começa a entrar nas camadas sucessivamente mais densas da atmosfera, até incendiar-se pela temperatura do atrito. O primeiro satélite americano lançado com êxito, o Vanguard, com o tamanho aproximado de uma toronja, seguiu uma órbita bastante extensa. Seu perigeu ficava a mais de 480 quilômetros acima da superfície da Terra, muito para além da zona perigosa do atrito da atmosfera. Espera-se que este pequeno satélite gire à volta da Terra por mais de um século. Sobreviverá a todas as pessoas que existiam no momento em que aquela pequenina bola foi elevada à categoria de corpo celeste e começou a tomar parte no espetáculo da natureza. Na realidade, já há muito pouca coisa acerca dos movimentos dos corpos celestes que os fundadores da mecânica do espaço, Kepler e Newton, não tivessem descoberto. No seu tempo, o homem ainda não utilizava a eletricidade e ainda faltava mais de um século para aparecer a máquina a vapor. Kepler e Newton usaram penas de pato para escrever no papel as leis da natureza e fizeram-no à luz de velas. No entanto, estes gigantes intelectuais fundaram as bases da astronomia, e com eles começou a série das mais excitantes aventuras dos tempos modernos. No campo da técnica, a conquista do espaço.